Olá pessoal, eu aqui Renan Viegas, idealizador do canal Gestão Sem Erros, e hoje nós iremos estar gravando o primeiro episódio da nossa série chamado Precificação. Vou te ensinar a precificar da maneira profissional. Esse tema é um tema muito importante e muito complexo. Não tem como gravar isso em um só vídeo. Então eu desmembrei esse tema em 10 etapas, onde serão 10 vídeos que eu irei explicar tudo o que você precisa saber passo a passo de como atingir uma precificação profissional, a precificação perfeita, ok? Esse episódio de hoje é o primeiro episódio que chama Custos e Despesas. O objetivo desse episódio é você entender com clareza todos os seus custos e suas despesas. O que eu vou falar no vídeo? Eu vou te falar a maneira, tudo que você deve fazer para entender melhor os seus custos e suas despesas. Quando eu digo entender melhor os seus custos e suas despesas, Renan, o que seria isso? Eu já sei de quanto eu gasto. Entender melhor os custos e suas despesas seria eu te perguntar, João, quanto que você gastou hoje esse mês com tarifa de cartão de crédito? Você fala, Renan, esse mês eu gastei 1.200. Ok, João, você sabe quanto você gastou somente com vodka no seu negócio? Ah, com vodka eu gastei R$500, ok. Você sabe quanto foi os encargos dos seus funcionários? Ah, só esse mês de encargos eu gastei tanto. Ah, ok. João, você sabe qual foi sua perda? Quanto que você teve de perda esse mês? E quanto que você deu de cortesia? Ah, de cortesia e perda eu gastei R$500, ok? Então, isso é o entendimento perfeito, o entendimento certo dos seus custos e suas despesas. E para você ter a precificação correta, para precificar de uma maneira exata e profissional e sem errar, você precisa primeiro conhecer os seus custos e suas despesas. E hoje, nesse episódio, eu vou ensinar para você tudo o que você precisa fazer para atingir a precificação perfeita. Então vamos lá. O verdadeiro poder da precificação reside em um profundo conhecimento dos seus custos. Qual a diferença entre custos e despesas? Custos está diretamente ligado à produção ou venda do seu produto, ou seja, só existe custo se houver venda ou produção. Exemplo, alimentos e bebida, descartáveis, gás de cozinha. Se não vender, não gasta com isso, ok? As despesas são os gastos para manter o seu negócio funcionando. Mesmo sem vender nada, não está diretamente ligados à produção do prato, mas sim ao funcionamento da empresa. Exemplos, aluguel, internet, marketing, imposto, licenças, taxas, salários. Mesmo que não entre um cliente no seu restaurante, esses gastos continuam acontecendo. Então, o que a gente precisa saber aqui é quais são nossos custos fixos, nossos custos variáveis, nossas despesas fixas e nossas despesas variáveis. Isso é o que vai importar para a gente nesse episódio. Os custos fixos são os gastos que não mudam com a quantidade de refeições servidas. O restaurante vai pagar esses custos todo mês, mesmo que atenda 10 ou 1.000 clientes. Exemplos, aluguel do imóvel, salário fixo, seguro do estabelecimento, encargos trabalhistas. Já os custos variáveis são os que aumentam conforme o número de refeições preparadas. Se o restaurante não preparar nenhum prato, estes custos praticamente desaparecem, como por exemplo os ingredientes, materiais descartáveis, gás de cozinha, taxas de cartão de crédito e débito. As despesas fixas são todos os gastos necessários para o funcionamento do restaurante, que não estão diretamente ligados à produção dos pratos e não variam proporcionalmente com o volume de vendas. Exemplos, internet, telefonia, contador, assinatura da net, Spotify, dentre outros. As despesas variáveis são os gastos que variam conforme o volume de vendas, ou seja, quanto mais o restaurante vende, mais essas despesas aparecem. Não dependem da produção, mas sim de vender. Ok, galera?
Despesas variáveis, exemplos são as comissões de vendas, as taxas de plataforma, iFood, Uber Eats, preço pago por entregas e bonificação da equipe. Simplificando, nós iremos juntar esses custos e as despesas fixas e chamar de custos fixos. Já os custos variáveis e despesas variáveis, nós iremos separar. Então, os custos fixos e despesas fixas, a gente vai juntar e vamos chamar de custos fixos, tá? Que é tudo que é fixo. Então, independente de vender ou não, nós temos que pagar esses... nós temos que arcar com esses custos. Já os custos variáveis são diferentes das despesas variáveis, de acordo com o que eu ensinei aqui agora, ok? Então, de novo, o verdadeiro poder da precificação reside em um profundo conhecimento dos seus custos. Vamos lá. Agora, a gente abriu a planilha aqui, eu vou aumentar um pouquinho. O que a gente precisa saber, galera? A gente precisa saber... Vamos desmembrar todos esses custos aqui. Então, a gente vai fazer uma aba com custo fixo, outra aba com custo variável e a outra aba com despesas variáveis. Vamos colocar tudo lá desmembradinho e vamos chegar num total de custos fixos mensais, custos variáveis mensais e despesas variáveis mensais, ok? Isso nós iremos fazer por mês. Então, aqui suponhamos que seja um mês de maio. Então vamos lá, colocamos todos esses custos lá direitinho, desmembramos, sabemos quanto a gente gastou com cada despesa aqui, cada custo, beleza. Eu aconselho, galera, isso aqui agora é muito importante, tá? A gente fazer as planilhas separadas. Então as planilhas separadas eu aconselho essas planilhas aqui, ó, os alimentos escrevendo por categoria. Então, o que eu aconselho aqui, galera? A gente dividir, tipo, alimentos, divide proteína, hortifruti, legumes, derivados do leite, óleos e vegetais. Então, a gente vai desmembrar por categoria. Para quê? Para a gente saber exatamente ali quanto a gente está gastando com cada item, né? Depois a gente vai juntar isso tudo como alimentos e vai colocar na nossa planilha. Mas seria legal a gente ter uma planilha separadinha para a gente saber exatamente quanto que a gente gastou com cada item. Ok? Isso é meio chato de fazer, tá? Muita gente não quer fazer porque vem na nota, a gente tem que pegar a nota, tem que separar, mas isso é super importante, ok? Muita gente deixa isso de lado porque às vezes tem que analisar a nota, mas eu aconselho a gente pegar a risca nisso. Então, mesmo com as bebidas alcoólicas e não alcoólicas, por categoria, então não alcoólicas, a gente vai lá, refrigerante, suco, água, separou direitinho, colocou lá, discriminado, o quanto que eu gastei por cada um no mês. Bebidas alcoólicas, mesma coisa, quanto que eu gastei por vinho, e aí o vinho a gente pode desmembrar, vinho branco, vinho tinto, vinho rosé, espumante, dentre outras, e cerveja, destilados a gente pode colocar os destilados, whisky, cachaça, vodka, gin, e assim vai, ok? Para quê? Para que a gente saiba quanto que a gente gastou por cada item. Então, esse passo é super importante. Segundo, a gente vai botar os descartáveis, uma planilha separada para os descartáveis. Então a gente vai colocar lá guardanapo, se caso for descartável no seu restaurante, a gente vai colocar papel higiênico, papel toalha, papel de secar a mão, tudo que for sacolinha, a embalagem de delivery, a embalagem para a pessoa levar para casa a comida. Então a gente tem que desmembrar isso tudo bonitinho também e deixar lá para a gente ter clareza de quanto a gente gastou com descartáveis. Materiais de limpeza também super importante, desinfetante, sabonete, detergente, da sua máquina de lavar pratos também, o Super Trump, o pré-rinse, que é muito caro também, então a gente tem que saber quanto que a gente gasta com esses produtos, né, que é super importante. A próxima planilha vai ser a planilha de material de escritórios, então vamos acrescentar nessa planilha aqui, se você usa aquela pulseirinha para evento, coloca lá, a gente vai acrescentar pilha, vamos acrescentar folha de sulfite, grampo para grampeador, clips, essas coisas que a gente usa para o escritório, porque na verdade a gente está acabando usando isso na operação, então a gente tem que computar. No próximo vídeo você vai entender melhor o porquê de existir esta planilha. A perdas e cortesias.
Então, uma planilha só de perdas e cortesias. O sistema, às vezes, te dá as cortesias. Se você alimenta seu sistema direitinho, você já tem a cortesia ali no final do mês. Se você dá cortesia para alguém, para algum influencer, para algum amigo, e você deixa isso tudo tudo computadorizado ali, bota tudo no sistema, isso é bem importante. E as perdas, desperdício, pedido errado, coisas que estragaram, coisas que venceram, seria legal você anotar direitinho quanto que foi o volume disso, quantas gramas, quantas unidades, e colocar numa planilha para no final do mês você ter uma ideia de quanto você gastou de perdas e cortesias, que isso vai influenciar na sua precificação. Ao invés de você ficar chutando igual todo mundo chuta, 10% de perdas, não, você vai ter esse número exato e preciso, segundo os salários e encargos. Então vai ter uma planilha lá para os funcionários, chefe de cozinha, sous-chefe, bartender, assistant bartender, hostess, garçom. Você vai ter ali direitinho quanto cada um gastou, quanto cada um custa por mês, o salário deles mais os encargos. Então você sabe quanto que ele custa para você, ali o salário dele na risca mais os encargos, ok? Então você tem que ter essa clareza. E depois você vai pegar e alimentar os seus dados aqui na planilha. Nas planilhas que a gente fez separado, a gente vai alimentar na planilha principal. E eu sempre gosto de usar a porcentagem. Por quê? Porque a porcentagem é uma maneira mais fácil de a gente medir os nossos custos. Ao invés de usar os números, nós usamos a porcentagem. Então você sabe que meu aluguel corresponde a 12% do meu custo fixo. Eu sei que meus funcionários correspondem a 37% dos meus custos fixos. Então, eu sei que esse valor é um valor mais difícil de ajustar, mas os outros valores a gente pode ir ajustando. Então, esse mês eu consegui diminuir de 10, consegui chegar em 8. Já deu já foi uma evolução bacana, ok? Então, sempre deixa mais ou menos umas 3 casas decimais depois da vírgula para ficar mais fácil de mensurar, porque às vezes tem um valor muito pequeno. Então você pega do mês, você bate no outro mês e você tem uma medida ali se você economizou ou se você gastou mais. E depois você vai alimentar na sua planilha, que a sua planilha está aqui no final, colocando todos esses custos, e o real intuito é a gente chegar aqui, ó, galera, nesses valores. Então você vai pegar o seu faturamento mensal, que representa 100% do que você faturou, representa 100%, os custos fixos, aqui no meu caso deu 33%, isso aqui é meio fictício, tá, galera? Nos meus custos fixos gerou então, de 100% do meu faturamento, 33% eu gasto em custos fixos. Os custos variáveis deu 59%, então deu 49%. Despesas variáveis deu 5% e o resto foi meu lucro, 12%. Então aqui não tá mal, teve lucro, bacana, mas e aí qual que é o intuito disso? Melhorar essa porcentagem aqui, que seria reduzindo esses números, a gente aumenta a nossa lucratividade. Eu fiz um gráficozinho, você pode fazer um gráficozinho para você ter mais clareza do que está passando, Para você, no mês de maio aqui, você teve isso, você teve o faturamento, então tá aqui 33%, 49%, 5% e 12%. Nosso intuito é sempre estar melhorando esses números, tá? Se você quiser saber como chega, aqui é fácil, então você divide o 39% por 120 e multiplica por 100 para você chegar na porcentagem. Eu coloco a porcentagem aqui e faz no Excel. Existem várias maneiras de atingir esses custos, galera. Então, essa é uma maneira simples, não precisa de software, não precisa de ninguém. Você mesmo pode fazer com uma planilha, porque o intuito é a gente não ficar gastando. Claro, se você tem uma condição e você não está por dentro desses números e quiser usar o auxílio do seu financeiro, do administrativo ou de plataformas aí de inteligência artificial ou empresas que fazem esse controle, mas você fala para ele que você quer todos esses números. Então isso que é o importante, você ter a clareza desses números. Bom, ficou bacana? E voltando a falar aqui, o verdadeiro poder da precificação reside em um profundo conhecimento dos seus custos. Galera, por hoje é só.
inscreva no canal, ative o sininho, marque lá personalizado para vocês receberem as notificações de quando sair o segundo episódio, que vai ser a precificações de itens fracionados ou individuais. Então, resumindo, o objetivo desse vídeo sobre custos e despesas é que você tenha total controle dos seus custos. Se você pegou isso ou se você já tem isso, tá muito bem. Se você não tem, vamos praticar isso aí para a gente seguir para a próxima etapa. Muito obrigado e tenha uma ótima tarde e fiquem com Deus.